Boa noite a vocês. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula de gerenciamento e controle ambiental, né, para encerrar a disciplina. Na última aula a gente concluiu, estávamos falando de água, da poluição da água, e a gente não conseguiu concluir, na verdade. Paramos ali na poluição do aquífero. Então hoje eu vou concluir com vocês essa questão da poluição aquática no Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de gestão da qualidade da água, tecnologias do tratamento da água, como é feito o monitoramento da qualidade da água. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre os resíduos sólidos e sua disposição final. Modelos de gestão da qualidade da água, a gente tem um modelo tradicional, né? A gente está caminhando aí para uma gestão mais eficiente. Temos uma gestão já, alguns locais já estão mais avançados que outros, apesar de alguns locais não terem nenhuma qualidade, nenhuma gestão nessa qualidade da água, porém, podemos aí continuar melhorando. O tradicional, temos o foco no tratamento dos efluentes e não na prevenção. Então, estamos aqui tratando o que já está poluído. Já é um princípio, já é um começo. O ideal seria não poluir, prevenir essa poluição. Por enquanto, estamos tratando. Como é feito esse tratamento? Através ali do tratamento dos efluentes, antes de devolver essa água para os cursos hídricos. Por exemplo, esgoto doméstico, atividade agrícola, atividade industrial. Todos esses efluentes são tratados e, antes de serem devolvidos para os corpos da água, passam por uma amostragem para verificação da qualidade antes de caírem, né, retornarem ali para os corpos da água. A gente vai ver sobre esse monitoramento mais à frente. Existem ali uns parâmetros de qualidade da água que devem ser seguidos com esses efluentes líquidos antes deles serem devolvidos para os cursos d'água. O modelo ideal seria focar na prevenção, evitando que o corpo d'água receba esses poluentes. Seria com dois pilares ali. Primeiro, educação ambiental, que seria a conscientização sobre a redução desses resíduos, e depois uma produção mais limpa. Já viria mudanças no projeto de produção, no projeto das instalações, nos processos industriais, de forma a reduzir consumo de água e reduzir poluição da água. Como eu falei, já estamos caminhando, ainda não é o ideal, mas já estamos no caminho. Alguns locais não se tem nem esse modelo tradicional, onde trata-se os efluentes antes de descartá-los na natureza. Tecnologias utilizadas nesse tratamento de efluente. O nível de tratamento necessário para um determinado efluente está ligado com o padrão de descarga específico. Depende da característica da onde você está devolvendo essa água. Temos ali, né, um tratamento primário, onde é feito um gradeamento. Essa água, esse efluente passa por um processo de decantação, aonde as partículas sólidas, a poluição sólida mesmo, vai decantar para ter uma clarificação ali. Depois vem a flotação, aonde eu retiro aqueles resíduos que não foram decantados, faço a separação do óleo. O óleo, por ser mais leve, menos denso, ele vai tender a se acumular na superfície. Fazemos uma equalização, para que fique tudo igual, e uma neutralização do que sobrou. Tratamento secundário. A água ali já vai estar mais clarificada, já não vai ter mais aqueles resíduos muito visíveis, mas ainda não vai estar uma água pura, uma água tratada. Vai para o tratamento secundário. Nesse tratamento secundário,
é onde são retirados ali esses outros poluentes que ainda permaneceram na água. Vai para lagoas de estabilização, lagoas aeradas, lodos ativados. Isso daqui, pessoal, vai ser tratamento com alguns produtos para que retire essa poluição da água. Pode ser poluição química ou poluição biológica, né? Pode ser por reagentes químicos ou reagentes biológicos. Depois passa para reatores anaeróbicos, onde não tem a presença de oxigênio. Após aí passa para um tratamento terciário, onde eu vou fazer uma microfiltração para que retire ali o que ainda sobrou, adsorção, osmose reversa, remoção de nutrientes que podem ter ficado ali nessa água. Após isso, faz-se a cloração, adiciona-se o cloro para garantir que não fique bactérias, não fiquem ali micro-organismos que possam ser prejudiciais a essa água e processos avançados aí de oxidação, para que garanta que essa água esteja aceitável, níveis aceitáveis, para que ela possa ser devolvida para os cursos hídricos. Como eu faço esse monitoramento? Para avaliar a qualidade de água, é essencial escolher e monitorar algumas variáveis. Essas variáveis vão depender ali do uso planejado para essa água. O que eu vou fazer com essa água depois? Eu vou somente colocá-la no rio, num corpo d'água? O que tem nesse corpo d'água? Eu preciso verificar. Essa água vai para abastecimento público, eu preciso deixar ela potável até mesmo para utilização pública. Eu vou usar ela somente para irrigação? Vou usar ela para atividades recreativas, né? Colocar ali talvez uma lagoa, talvez um parque aquático. Eu preciso, eu preciso manter a vida aquática daquele local. Eu preciso manter, eu não posso deixar essa água muito ácida, por exemplo. Talvez eu vou descartar ela em um rio que tenha vida aquática. Então, eu preciso proteger essa vida aquática. Ou para uso paisagístico. Eu preciso verificar. De acordo com o que eu vou utilizar, eu vou ter os parâmetros para utilizar essa água, para monitorar nessa água antes de devolver ela ali para a natureza ou para outros fins. A gente tem as regulamentações federais que trazem esses valores, né? Que eu posso deixar de cada um ali. Se quiser, o rapaz não dá ali. Não, pois é, tô falando, você vai pegar. Tá cedo. A caideira? O áudio tá ligado. Hoje não. Uma cai. Desligou. Continuando, pessoal. Monitoramento em São Paulo. Em São Paulo, a CETESB realiza o monitoramento das águas desde os anos de 1970. Qual que é o objetivo desse monitoramento da água? Avaliar a qualidade, identificar se tem alguma área crítica, entender quais são as causas dos problemas, priorizar ações, prevenção, tratamento e controle, subsidiar o planejamento ambiental, disponibilizar informações para os comitês de bacia e a população. Quais são as análises laboratoriais que são feitas nesse monitoramento? São análises ecotoxicológicas, onde faz testes com a água para verificar qual que é a toxicidade que ela tem, se ela tem alguma bioacumulação, algo que possa estar contaminando os cursos hídricos, a vida aquática, as pessoas que possam vir ter contato com essa água. Faz-se análises microbiológicas para verificar contaminação e avaliação de patógenos. Patógenos são aqueles que trazem doenças, micro-organismos que podem gerar doenças. E as análises hidrobiológicas, avaliação de comunidades aquáticas e detecção de algas tóxicas. Eu tenho algumas algas que são benéficas e eu tenho algumas algas que podem ser tóxicas. A presença delas ali na água vai me falar muito sobre a qualidade dessa água.
Índice de qualidade da água. A divulgação dos resultados busca tornar acessíveis informações complexas, utilizando índices que vêm de diversas variáveis que são analisadas. Um deles, índice de qualidade das águas para a proteção da vida aquática. Ele é aplicado ali em rios e reservatórios, onde é feita a análise de substâncias tóxicas para analisar o grau ali dessa toxicidade em proteção à vida aquática. A gente tem o índice de qualidade da água bruta para abastecimento público, IAP, focado na água para abastecimento público. Inclui, por exemplo, detecção de substâncias tóxicas e organoléptica. O que é organoléptico, pessoal? São propriedades ali na água, por exemplo, que dão para ela cor, cheiro, sabor. A água ela não pode ter cor, ela tem que ser límpida, transparente, ela não pode ter odor, ela não pode ter sabor. Então, ela é inodora, incolor e não pode ter gosto, além da contagem ali de cianobactérias. Temos ainda o índice de balneabilidade. Ele é usado para avaliar a condição da água para recreação. Se eu posso estar usando ela numa lagoa, se eu posso estar usando ela em um parque. Essa água que é utilizada para lazer, ela precisa, logicamente, manter uma qualidade, porém não é a mesma qualidade da água que você vai usar para beber. Não é a mesma qualidade de uma água, por exemplo, aonde você vai ter ali uma criação de peixes para alimentação. Um índice diferente. Por exemplo, água de piscina. A água de piscina você não troca ela com regularidade. Você faz um tratamento. Vai fazendo o tratamento dela ali para que ela não venha a acumular ali bactérias, não venha a acumular resíduos para te fazer mal. Porém, a água ali, você não vai trocar ela com frequência. Então, um dos índices que a gente avalia para esse tipo de água, água para recreação, é esse índice de balneabilidade. Índice de comunidades aquáticas. É um monitoramento biológico, saber o que tem nessa água em questão de seres vivos. Tem um propósito ali de interpretar os possíveis impactos que possa estar sendo gerado a essas populações aquáticas. Como é que eu faço esse teste? É por meio de indicador biológico. Eu vou ver o que tem ali de micro-organismo. A gente vê o índice da comunidade fitoplâncton, que é baseado na proporção dos grupos que contém o fitoplâncton, densidade de organismos e concentração de clorofila A. A gente tem o índice da comunidade zooplânctônica, considera a presença ou a ausência dos grupos de zooplâncton. E a gente tem o índice de comunidade bentônica, utiliza diferentes descritores combinados de índices adaptados a cada tipo de ambiente para verificar se tem algum micro-organismo dessa classe. O índice da comunidade fitoplânctônica. Qual que é a importância desse indicador? Ele é usado para indicar a qualidade da água, especialmente para reservatório. Onde eu tenho essa água aí, né, é um bom índice de uma água mais pura, mais límpida, porque esse fitoplâncton ele não sobrevive em qualquer água. Então tem que ser, ele vai estar presente em águas mais puras, mais límpidas. Né? A análise dessa estrutura possibilita a avaliação dos efeitos de alterações ambientais. Constitui a base da cadeia alimentar, influenciando a produtividade dos níveis tróficos subsequentes. Tem animaizinhos que comem essa comunidade fitoplâncton. Quando tem ele, eu vou ter a certeza que pode ter alguns animaizinhos ali que vão se alimentar
dessa alga. É uma algazinha. Resposta a alterações ambientais. Elas reagem rapidamente à mudança ambiental. Então, quando tem uma mudança na água ali, elas morrem. Então, por isso que ela é um indicador muito importante de poluição. Principalmente por pesticidas, que são os agrotóxicos, os defensivos agrícolas ali, ou metais pesados. Então, a presença desses contaminantes na água mata essa comunidade fitoplâncton. Cianobactérias podem apresentar também um potencial tóxico associado a riscos à saúde humana. Onde tem, elas não vai ter. As bactérias, as alguinhas. A gente tem o índice de comunidade zooplanctônica. A importância dela, ela vai agir como um regulador da comunidade fitoplanctônica, contribui para a reciclagem de nutrientes. Serve como fonte de alimento para diversas espécies de peixes. Impactos da poluição. A alteração nessa comunidade está associada ao aumento da poluição aquática, resultando também na redução do número de espécies. O que ela considera, pessoal? Presença ou ausência de grupos principais, razão entre calonoides e ciclopoides, que são indicadores de qualidade de água. O índice da comunidade bentônica. O que são os bentos? São organismos que vivem no fundo dos substratos dos ambientes aquáticos. As características deles, eles são pequenos, apresentam variadas tolerâncias diferentes aos graus de poluentes. Eles têm uma baixa motilidade, ou seja, eles andam um pouquinho, e são sensíveis a alterações da qualidade ambiental. Eles atuam como monitores contínuos, permitindo avaliação a longo prazo da descarga de poluentes. Ele vai considerar ali, o ICB, diferentes descritores combinados em índices adaptados a cada tipo de ambiente. Então, cada tipo tem a sua comunidade bentônica, que precisa ser avaliada de acordo com o local para verificar como é que está a qualidade da água daquele local. Desafios dos programas de monitoramento, necessidade de agilidade e continuidade, atualização e qualidade dos resultados, a necessidade de uma infraestrutura laboratorial e uma comunicação eficaz. Não adianta somente fazer os testes e deixar por ali. Vamos agora para o solo. Primeiramente, características e texturas. O solo ele é formado por estratos, camadas diferentes de acordo com o local. Certo? No geral, pessoal, temos aí uma organização original, que seria abaixo ali a rocha mãe, rocha fresca, né, que é a rocha dura, que não é considerada solo, porque ela pode ser impermeável, pode ser uma rocha que não vai se quebrar, né, com facilidade. Acima dela temos sedimentos e mais acima o solo propriamente dito. Esse solo propriamente dito, ele vai poder ter ali matéria orgânica. Dependendo da quantidade de matéria orgânica que tem nesse solo, ele vai ser melhor ou pior, perdão, para as plantações, para a vegetação em si. Composição do solo. Temos diferentes proporções de minerais, o que vai depender de qual rocha mãe que eu tenho ali, depende da geologia da região, quantidade de matéria orgânica, quantidade de água, porque eu vou ter solos que são mais permeáveis e solos que são mais impermeáveis. Os mais permeáveis, eles vão permitir que a água infiltre mais, então vai gerar mais zonas saturadas, que é zonas com água, que vai entrar lá naqueles aquíferos. E eu tenho
solos que são mais impermeáveis, que não deixam a água entrar, então vai montar zonas ali não saturadas. Eu tenho também no solo ar, né, que vai preencher os espaços vazios entre os sedimentos, entre os grãos ali, são chamados os poros do solo. E eu tenho organismos vivos, plantas, bactérias, fungos, protozoários e invertebrados, que vão ajudar ali na fertilidade desse solo. Olha, certo? A maioria ajuda, mas eu posso ter contaminação também nesse solo que pode estar atrapalhando a minha utilização. Aqui está mostrando, né, uma escala de textura de solo. Essa escala aqui, ela mostra textura de acordo com a granulometria, que a gente vai falar mais para frente, de acordo com o tamanho dos grãos. O tamanho dos grãos vai ser muito importante para a gente verificar essa questão aqui da água. Onde é muito fino, por exemplo, a argila aqui, eu posso ter um solo, por exemplo, se essa argila estiver muito compressada, eu posso ter um solo que vai ter dificuldade para absorver água. Apesar da argila ser molhadinha, né, ter bastante água nela, se ela estiver muito compactada, ela não deixa a água passar. A argila que a gente conhece aí, muita gente conhece, é a argila que usa na cerâmica, ela tá cheia d'água. Mas se ela for muito compactada, devido à granulometria dela, devido ao tamanho dos grãos dela, ela vai compactando ali, vai acabando com os espaços vazios entre esses grãos, então não tem espaço para água. Ela pode criar um solo ali impermeável, dependendo da compactação. Então nós temos aqui o cascalho, que é o mais grosseiro, que vai ser ali, né, de 2 milímetros para cima. Temos a areia, aí temos areia média, areia fina, areia grossa. A areia vai estar ali entre 0,5 milímetros a 2. Temos o silt, que está abaixo da areia, mais fino que a areia. Abaixo do silt temos a argila, que vai ser mais fino que o silt, mais fino do que a areia. E mais fininho ainda que a argila, temos o coloide, que são partículas extremamente finas. Essas aqui que ficam na água de vez em quando, dá um maior trabalho no tratamento dos efluentes. Componentes do solo, a gente tem aqui, né, um gráfico do solo ideal. Um solo ideal, né, ele deveria ter ali como matéria orgânica pelo menos 5%, 45% de minerais, 45% de terra, desculpa falar terra, né, mas terra mesmo, esses minerais aqui são os materiais sólidos dele, 25% de ar e 25% de água. Porque ele não estaria super saturado, isso faz mal para o solo, e não estaria sem nenhuma saturação. Ele estaria completamente seco. As características físicas, químicas e biológicas de cada solo são resultado de vários fatores. Por exemplo, processo geológico de formação, influência humana ali na região, evolução do sedimento de acordo com o relevo e clima da região. Clima muito seco, você vai ter menos água, menos chuva, então você vai ter mais vento, talvez levando essa areia, esses sedimentos embora. Origem dos minerais. Tudo isso daqui vai influenciar o solo. Então o solo não é igual, gente. O meu solo aqui da minha cidade não é igual ao solo do outro local. O solo vai ser diferente, porque vai ser um conjunto de fatores ali que vai influenciar na qualidade dele. Características que são verificadas no solo ali. Textura e granulometria, que é o tamanho dos grãos. Dependendo da textura, dependendo da granulometria, ele vai ser mais ou menos permeável, vai ser melhor ou pior para a plantação, vai ser mais ou menos resistente ao ambiente ali, chuva, por exemplo.
Um solo muito permeável com a chuva é ruim, um completamente impermeável com a chuva ele dá uma segurada melhor, porém, se abaixo dele for permeável, pode cair tudo. Então, essa texturilometria é importante. Formação das camadas, que vão sendo formadas ali a partir da rocha original. Então, essas camadas aí serão interessantes, porque cada camada vai ter a sua importância. Coloração. A coloração vai ser de acordo com a composição desse solo. Um solo mais avermelhado, ele vai ter mais ferro, vai ter um teor maior, um de ferro. Um solo mais escuro, ele vai ter mais matéria orgânica. O solo mais amarelado, ele já vai ter menos. Isso é uma presença ali de outros elementos químicos. Então depende ali do que você vai fazer com esse solo. Se é um solo para plantação, se vai ser um local ali que você precisa de fazer uma construção, a gente vai analisar o solo. E temos aí, né, na nossa região brasileira, teremos uma predominância, o solo ele vai acompanhar um pouco do clima. Vai ser uma predominância de acordo com o nosso clima. O nosso clima vai ser clima meio tropical, meio temperado. Então temos os solos temperados e os solos tropicais. Certo? Os solos temperados têm maior profundidade e temperatura, com uma decomposição mais rápida de matéria orgânica e maior absorção de água pelos vegetais. Enquanto o outro, tropical, é o contrário. Poluição do solo. O solo também pode ser poluído, pode ser contaminado. Como assim o solo vai ser contaminado? Exemplo, atividades industriais, vazamentos, deposição de resíduos, acúmulo de poluentes. Eu posso estar contaminando o solo. Vai ter um vazamento solar, o vazamento vai descer para o solo, vai contaminar o solo. Esse daí pode contaminar a água subterrânea que está ali naquele solo, pode contaminar os cursos da água, pode contaminar as plantas, pode matar a vegetação da região, pode gerar ali problemas gigantescos ambientais com grandes deslizamentos de terra. Tudo isso daí pode ser gerado com poluição do solo. Atividades agrícolas. Como assim? A agricultura não tem que cuidar do solo? Tem. Tem que cuidar do solo. Porém, a agricultura intensiva, sem o devido cuidado, pode contaminar o solo e a água subterrânea, lençóis freáticos. O uso indiscriminado ali de agrotóxicos e até mesmo alguns fertilizantes pode estar gerando ali uma poluição no solo. Disposição inadequada de resíduos industriais, tóxicos, radioativos e domésticos. A gente vai ver ali mais para frente a questão dos resíduos sólidos. O resíduo sólido doméstico pode contaminar o solo também. Ocupação irregular, construção de moradias em áreas inadequadas, sem infraestrutura sanitária adequada. Esgoto a céu aberto contamina solo, contamina água. Impactos da poluição do solo. Capacidade de atenuação. Embora o solo tenha uma capacidade notável de lidar com essas impurezas, essa capacidade é limitada quando há resíduos depositados ali. Exemplo de resíduos: lixo doméstico, lixo industrial, poluentes atmosféricos, uso inadequado, exagerado de fertilizante, outros insumos agrícolas ali e materiais tóxicos. Consequências dessa poluição do solo, impacto direto na saúde das pessoas devido à poluição da água, consequências irreversíveis nos ciclos biogeoquímicos, comprometimento da produção dos alimentos. Vai empobrecer o solo de uma forma que ele não vai conseguir produzir mais. É o que pode acontecer na agricultura intensiva sem o cuidado, sem o devido cuidado.
sem dar para o solo o descanso, sem recuperar o solo após uma lavoura, condições adversas para a ciclagem de nutrientes. Quando uma plantinha cresce, ela retira do solo os nutrientes necessários para ela crescer. E ela não devolve para o solo. Então, o que é o tratamento do solo? O que é, na agricultura, o uso do fertilizante? Fertilizante. O fertilizante vai devolver para o solo esse nutriente que a plantinha pegou. Ou, se o solo não tem aquele nutriente, o fertilizante vai dar para o solo aquele nutriente para que a plantinha cresça. Porém, eu tenho que recuperar ele depois. Porque na hora que a plantinha crescer, ela vai retirar. Se eu não tiver um cuidado com o solo, eu vou empobrecer o solo de uma forma que ele não vai crescer mais nada. Porque as plantas, né, a minha lavoura ali, vai retirar todos os nutrientes do solo. Vai empobrecer ele de uma forma que não vai crescer nem capim. Não vai crescer nem braquiária lá mais. Então eu preciso estar fazendo essa ciclagem de nutrientes. Antigamente fazia-se rotação de culturas. Hoje plantava milho, depois da colheita do milho plantava feijão, para que desse tempo do solo recuperar. Agora não, agora a gente tem agricultura intensiva, só planta uma espécie, só monocultura, e às vezes não cuida do solo direito. Isso é muito perigoso. Porque além de poluir, você pode estar matando ali o solo, acabando com a capacidade dele de gerar, né, de germinar. Tem jeito de recuperar? Tem, mas é caro, investimento alto. Aí o que o pessoal faz? Muda, compra outra lavoura e vaza, deixa lá. Aí aquilo vai desertificando, vai eutrofizando, vai virando aquele buraco, a gente vai falar isso daqui hoje, vai abrindo aquelas crateras que a gente chama de vossoroca, por causa da, da erosão, e vai ficando aqueles buracos feios nas estradas que a gente vê, né, próximas estradas. É por causa da falta de cuidado com o solo, além do comprometimento do ciclo da água. Porque você vai, quando tem essa questão ali da desertificação, essa questão da erosão, do aparecimento de vossoroca, a minha água subterrânea sofre muito. O meu lençol freático sofre muito. Você tem um rebaixamento ali do lençol freático. Você tem uma agressão à água subterrânea. Aquele local ali, ele vai ter deficiência de água subterrânea, o que pode comprometer os rios e nascentes da região. Está tudo ligado. Fontes de poluição do solo. Algumas atividades aí, né, vão afetar negativamente a qualidade, impactando vegetação, impactando a água, gerando riscos para a população humana. Exemplo, indústria manufatureira, extração mineral desenfreada, construção civil, produção de energia, empresa que lida com resíduos perigosos, resíduos que podem contaminar o solo, já tem ali um passivo ambiental, talvez já pré-existente, que vai estar sendo piorado com a questão da disposição inadequada, por exemplo, de resíduos sólidos. Uma mineradora, por exemplo, vamos pegar uma mineradora, extração mineral, ela vai ter que armazenar seu estéreo em algum local. Antigamente fazia-se bota fora, que era simplesmente reservar um local e jogar tudo ali. São resíduos sólidos, teoricamente é terra. Só que jogava ali de qualquer forma, acabava com a vegetação do local, acabava com a respiração do solo, acabava com a possibilidade do solo receber a água da chuva, ia ressecando aquele local e abrindo aquelas cratera naquela região ali, por causa da erosão. Porque aí não tem vegetação, a água não passa, não tem permeabilização do solo, o solo vai ressecando, ele vai erodindo, ele vai abrindo, vai rasgando. Aí vai ficando aqueles locais horrorosos, onde não dá para plantar, não dá para construir, não dá, né, para
continuar, fazer praticamente nada naquela região. Somente se recuperar. E a recuperação não é barata, não é simples de ser feita. Formas de contaminação: deposição de resíduos, descarte inadequado de resíduos de materiais contaminantes diretamente no solo, sem o tratamento prévio ali ou barreira de contenção. Estocagem de forma errada ou processamento químico, deposição atmosférica do próprio poluente que está no ar ali, pode depositar no solo através da chuva ou pela sedimentação das partículas. Pela gravidade mesmo, elas vão descendo ali, elas vão depositando naquele local. Essa semana teve quase que uma tempestade de areia na nossa região aqui, né, da, de Minas. Aqui. O vento trouxe uma poeira danada, e foi depositando. Com o tempo, em alguns locais aí, pode estar contaminando o solo, porque deposita partículas ali que são poluentes que estavam no ar. Práticas agrícolas intensivas indiscriminadas, não são todas, tá, pessoal? O pessoal acha que eu estou falando mal da agricultura. Não são todas. Hoje existe agricultura de precisão. Hoje os agricultores estão cuidando muito bem do solo, diferente do que era feito antigamente. Atualmente, o pessoal está trabalhando muito, desenvolvendo muita tecnologia para cuidar do solo. Os grandes agricultores. Alguns pequenos agricultores ainda não têm, né, o incentivo, não têm ali a tecnologia para cuidar bem. Mas quando tem a tecnologia, eles cuidam bem, cuidam até melhor. Que aí eles vão ali, vão fazer a análise química do solo e devolver para o solo o que ele realmente precisa. Certo? Atividade mineradora, mesma coisa, não são todas. Certo? Grandes mineradoras, se elas não cuidarem da questão ambiental, elas não funcionam. Elas não rodam, elas fecham, são embargadas. A atividade mineradora ali é atividade ilegal. Garimpo ilegal, por exemplo. Não são todas, ok? Fazer essa ressalva aí com vocês. Não é todas as práticas agrícolas, não são todas as atividades mineradoras. Pelo contrário, tem muita prática agrícola, tem muita mineradora aí que cuida melhor do solo do que o restante. As atividades potencialmente poluentes, indústrias. Exemplo, refinaria, metalúrgica, indústria de papel, celulose, química, farmacêutica, remédio. Remédio vencido não se joga no lixo. Você precisa dar para ele uma destinação adequada, porque ele vai poluir. Se ele chegar sequinho lá no lixão, ou lá no aterro sanitário, ele vai poluir o solo. Se ele molhar, ele vai poluir a água. Então, a questão farmacêutica. Remédio, pessoal, vencido, não joga no lixo, certo? Não joga no vaso sanitário, não joga no curso d'água, devolve nas farmácias. Tem farmácias que já coletam o medicamento vencido, para não ocorrer essa questão da poluição. Porque isso daí vai para o solo, vai para a água, afeta os micro-organismos, afeta o solo, afeta o ambiente. Serviço de saúde, quando não se tem ali um cuidado com os resíduos hospitalares, resíduos laboratoriais, clínicas veterinárias e outros estabelecimentos de saúde. O resíduo desses locais, ele precisa ser tratado de forma diferente. Ele não pode ser tratado igual. O lixo hospitalar, né, o lixo de laboratório, ele não pode ser levado para o aterro juntamente com o restante. A coleta é diferente, porque pode ter contaminação. Pode contaminar o solo, pode contaminar a água, certo? Atividade agrícola intensiva,
e uma gestão inadequada de resíduos ou inexistente, estocagem de resíduos perigosos, a falta de tratamento de efluentes, aterro não adequado, ou, por exemplo, lixão. A gente vai falar do lixão aqui mais para frente. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida que estiver assistindo, tranquilo, certo? Se alguém tiver alguma dúvida que assistir na aula depois, pode estar enviando para a tutora que ela me passa. Agora falando um pouquinho sobre o transporte desses poluentes. Existem alguns fatores que vão influenciar esse transporte, vão ajudar ou dificultar o transporte desse poluente para o solo. Textura e estrutura do solo. Dependendo da textura do solo, eu vou ter uma velocidade maior ou menor de deposição. Densidade e porosidade, existência ali de espaços vazios no solo. Permeabilidade, né? A água entra ou não entra. Fluxo de água, tem muita água na região, passa muita água por esse solo. Aeração e calor, o clima da região. São fatores que criam condições ali que podem atenuar ou piorar, né, a questão de poluentes e de lixiviação. Propriedade química do solo também vai aí influenciar. Nesses são fatores que influenciam pH do solo, quantidade de nutrientes, capacidade que esse solo vai ter de fazer reações ali, troca iônica, condutividade elétrica do solo, quantidade de matéria orgânica que tem nesse solo. Desempenha um papel fundamental na atenuação de poluentes, através de processos químicos, como a adsorção, fixação química e precipitação. Reagir mesmo. Como eu falei para vocês no medicamento, ele vai reagir com o solo. Não pode estar. Essa reação pode ser ruim ou boa. Ou das vezes ruim. Eu vou passar, gente, que a gente já falou desses resíduos aqui, porque tem hora que fica repetitivo. A Agenda 21 e gestão de resíduos, né? Na Agenda 21 traz para a gente aí uma gestão ambientalmente saudável dos resíduos também, vai além da deposição segura ou aproveitamento desses resíduos. A gente sempre tem que tentar prevenir a geração de resíduos, e depois tratar os que forem gerados. Infelizmente, a gente ainda foca muito no tratamento do resíduo já gerado, reciclagem, né, do que já foi gerado, reutilização, né, mas a gente não preocupa muito em reduzir. Coleta seletiva. Coleta seletiva é lindo, mas o pessoal não pensa em reduzir. Tem reciclagem? Tem, mas tem coisa que não dá para reciclar. Ou que a reciclagem é ineficiente. Então vamos lá, alguns fatores aí que podem ajudar a gente, ó. Redução na fonte, minimizar a geração de resíduos. Através de quê? Mudança no processo produtivo, hábito de consumo, o plástico. Voltar a falar do plástico com vocês. O plástico é o nosso maior vilão atualmente. Tudo tem plástico. E nem todo plástico, nem metade do plástico que é produzido vai ser reciclado. E tudo tem plástico. Então, minimizar o uso aí mesmo. Embalagem, por exemplo. Você compra uma embalagem desse tamanho, vou cortar aqui na câmera, desse tamanho para um produto desse tamanhozinho aqui. Tem país, pessoal, que já proibiu isso daí, por causa da geração excessiva de plástico nas embalagens. Se o produto é desse tamanhozinho aqui, a embalagem tem que ser desse tamanho. Né? Aqui no Brasil eles fazem uma embalagem desse tamanho, para você ter aquela impressão que tem muito volume e o produto mesmo é chitinho. Embalagem de salgadinho, por exemplo, aí você compra um pacotinho de batata. Ele vem mais árido que batata. Trocar.
já tem alguns processos aí, alguns produtos que já estão trocando o plástico pelo papel, que é menos agressivo. O papel ele decompõe mais rápido do que o plástico, mas ainda, né, tem outros problemas. Então, reduzir na fonte, vou falar do plástico que a gente não vai conseguir terminar o conteúdo. Reutilização, prolongar a vida útil dos produtos, incentivando o reuso, evitando ali o descarte prematuro. O bendito do copo descartável, eu falo direto com vocês. Copo descartável, você usa ele 1 minuto, 2 minutos e joga ele fora. Evita o uso dele. Você tem que usar, usa ele o dia inteirinho. Pelo menos usa um só, para evitar o descarte prematuro. Ele recicla? Recicla, mas a reciclagem dele é muito pouco valorizada, gasta muita energia, o pessoal não investe nela não. Reciclagem, depois você tentou reduzir, mesmo assim você ainda vai produzir um pouquinho de resíduo. Então vamos reciclar, transformar ele em novos produtos, reduzindo o consumo aí do recurso natural, da matéria-prima. Tratamento, processar os resíduos para reduzir seu volume e periculosidade antes da disposição final. Exemplo, descarte de embalagem de produtos de defensivos agrícolas, por exemplo. O pessoal, para descartar, precisa enxaguar antes, precisa lavar antes. É a forma de prevenir ali uma poluição do solo, do local, das águas. Né? Disposição final, destinar de forma adequada os rejeitos, o que sobrou. Se a gente vai falar dos resíduos, se é um resíduo perigoso, que ele seja disposto de forma correta, na classe correta. Se não é, se ele é reciclável, que seja mandado ali para reciclagem, minimizando os seus impactos, porque senão a gente não vai ter outro planeta, a gente não vai ter planeta para morar, porque a gente está produzindo muito resíduo. O brasileiro produz muito resíduo, mas para frente tem uns gráficos aqui para a gente discutir. Vamos lá. Classificação dos resíduos, a gente tem os resíduos de natureza física, podem ser secos ou molhados. Seco tem umidade, molhado é aquele que contém umidade. O que isso daqui tem a ver? Resíduos molhados, mesmo que recicláveis, podem perder essa capacidade de reciclagem. Por exemplo, papel molhado não recicla. Origem, vem da onde vem a procedência desse resíduo. Composição química, matéria orgânica ou matéria inorgânica. Matéria orgânica vem de provenientes de seres vivos, a inorgânica, resíduos não provenientes de organismos vivos, e os riscos ambientais. Alguns resíduos são perigosos tanto ao meio ambiente quanto às pessoas, saúde pública. Então, esses resíduos que são perigosos serão dispostos de forma diferente do que os que não são perigosos. A gente vai falar mais para frente. Vou dar uma acelerada, que a gente não consegue terminar. Classificação dos resíduos. Temos a classe 1, que são os resíduos perigosos. Eles apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente, devido ali às suas propriedades. Pode ser física, química ou infecto-contagiosa. Classe 2, teremos a classe 2A e a classe 2B. A classe 2A é não inerte, ou seja, ele vai, né, ter alguma reação. Inerte é que não reage com nada. Não inerte, ele vai reagir com alguma coisa. Não está nessas classes 1 e 2B, mas apresentam características, por exemplo, como biodegradabilidade e inflamabilidade. Exemplo ali o lixo doméstico. Classe B, não apresentam componentes solubilizados em concentrações superiores ao padrão de potabilidade da água. Ou seja, se chegarem a cair na água, não vai dissolver na água, não vai contaminar a água. O não inerte, se ele cair na água, ele pode contaminar a água, pode reagir com a água e com outros componentes, gerando substâncias que podem ser perigosas.
Mas aqui está falando, né? Apresenta características como inflamabilidade, porque a gente vai ver que uma das formas de tratamento de resíduo é a incineração. Então ele dá para queimar. Esse classe 2A, sem gerar poluentes piores. Vamos falar dos resíduos perigosos aqui, o de classe 1. Alguns deles são inflamáveis. Exemplo, frasco pressurizado de inseticida, pólvora suja, outros materiais que possam entrar em combustão facilmente, talvez somente ali pelo calor. Eles podem queimar, então são inflamáveis, corrosivos, resíduos de processo industrial, por exemplo, ácidos e bases, que podem danificar tecidos vivos e materiais. Patogênicos, presença de micro-organismos, como vírus e bactérias que podem causar doenças. Temos os reativos, resíduos industriais que contêm substâncias altamente reativas com a água, podendo gerar, né, gases tóxicos durante essa reação ou até mesmo explosão. Exemplo aqui, ácidos. Ácido sulfúrico. A sulfúrico você não pode jogar água. Ele pode, dependendo ali, ó, ele pode gerar uma explosão, dependendo da concentração dele. Perdão, gente. E tóxicos, resíduos com alta concentração, por exemplo, de metais pesados ou outras substâncias nocivas à saúde. Então, esse tipo de resíduo, eu preciso de um tratamento especial com ele. Não posso descartar em qualquer local. Responsabilidade pelo gerenciamento. Resíduo sólido urbano, RSU. É responsabilidade do poder municipal. Resíduo doméstico e residencial, resíduo comercial, mediante autorização, resíduos públicos. Resíduos de fontes especiais são responsabilidades do gerador, quem gerou esse resíduo. Resíduos industriais, resíduo de construção civil, rejeito radioativo, resíduo de porto, aeroporto e terminal, resíduo agrícola, resíduo de serviço de saúde. Resíduos sólidos urbanos. É tudo que é gerado dentro da área urbana, juntando diversas fontes ali. Ele tem uma composição diversificada, porque vai ter ali os resíduos domésticos, que é bastante variado. Vai ter resto de alimento, material reciclável, pode ter metal, pode ter vidro, tem vários componentes, até mesmo perigosos, que podem causar um impacto ambiental, se não forem tratados de forma correta, se não for separado, se forem depositados todos juntos ali, forem descartados, perdão, todos juntos. Desafio no Brasil. Dados do IBGE de 2002 indicam que o Brasil tem problema com a falta de tratamento adequado ou disposição inadequada desses resíduos, piorando as nossas questões sanitárias, ambientais, econômicas e sociais. Componentes perigosos. Acaba que esses componentes perigosos aqui dos resíduos urbanos, muitas das vezes não são tratados de forma correta. E vão para os aterros sanitários, vão para os lixões e vão contaminar o solo, podendo contaminar a água, podendo gerar ali vários problemas para a população. Um exemplo aqui, facinho, facinho, gente. Pilha. Né? Todo mundo usa pilha em casa, pilha no controle remoto. Atualmente eles estão fazendo as televisões, aí tá vindo um controle que vem sem pilha, mas as mais antigas é com pilha. O pessoal pega e joga a pilha no lixo. Não pode. A pilha ela libera metais que contaminam o solo. A pilha você precisa de ter um descarte correto, ela é classe 1. Então tem que devolver ela no supermercado ou depositar ela em locais de coleta específicos. Aqui em Araxá tem o ecoponto lá na Câmara, onde eles fazem a coleta. Tem muito supermercado que pega, tem empresa que pega essas pilhas para poder dar a destinação correta para elas. Falando neles aí, ó, metais pesados nos resíduos. Exemplos aí, fontes comuns, gente, bateria, pilha, alguns equipamentos eletrônicos,
pigmentos e tintas, alguns papéis, tá? Lâmpada fluorescente e pode conter alguns remédios. Esse metal pesado, ele acumula no organismo da gente e não sai. Então, se você for contaminado com metal pesado, ele fica lá. Ele não vai sair. Ele vai depositar nos seus vasos sanguíneos e vai ficar ali. E vai te prejudicar. Pode gerar até mesmo doenças, né, graves nas pessoas. Vias de exposição respiratória, pode estar suspenso no ar, você está respirando ele, digestiva, ingestão de água contaminada, vegetais, peixes ou outros alimentos contaminados. Vai jogar a pilha fora. Ela tem metal pesado, bateria, pilha, vai para o solo. Cresce uma plantinha ali, você come ela, está voltando para você. Está te contaminando. Cutânea, através da pele ou mucosas, quem está ali manuseando, trabalhando ali com esses resíduos ou com alguma produção que possa estar liberando metais pesados. Geração e coleta dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, né? 7 milhões de toneladas são geradas no Brasil e não são devidamente coletadas. Dados de 2009. 7 milhões não são devidamente coletadas, ou seja, joga de qualquer forma. Ainda dados de 2009, 57 milhões de toneladas por dia são geradas de resíduos sólidos no Brasil. Apenas 50 milhões de toneladas foram coletadas de forma correta, mas não foi coletado. Isso daí dá 1 quilo por habitante por dia na taxa média de geração de resíduos sólidos. Já está mais, tá, gente? Esses dados aí estão antigos, que é o dado da apostila. Já está mais de 1 quilo por pessoa. A de São Paulo, em 2009, de 300. Já está maior do que isso daí. Destinação final, em 2009, dados de 2009 que está na apostila de vocês. 57% está indo para o aterro sanitário, que é uma destinação adequada. Se foi separado adequadamente, a gente não sabe. 90% de certeza que não. Mas foi depositado, pelo menos, no aterro sanitário. A gente vai ver a diferença dos aterros, tá, pessoal? 24% foi para um aterro controlado. É uma forma intermediária ali. 19% para o lixão. Apesar dos avanços ali, ainda havia um percentual significativo de resíduos sendo destinados de forma inadequada ou parcialmente adequada. Dados de 2009. Destinação final em São Paulo, no estado de São Paulo. Aterro sanitário, 84,1%. Né? Bem maior que a nacional. Mas São Paulo é muito grande, tem muita gente, né, pessoal? 12% ali para aterro controlado, apenas 3,3% para lixão. Em 2009, hoje está pior. Tem muito lixão a céu aberto na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo também. A cidade de São Paulo está, né, numa condição crítica, a gente já falou em aulas anteriores, que se eles não cuidarem, dentro de alguns anos, não vai ter local mais para eles fazerem aterro. Eles vão ter que comprar terra em outra cidade para poder fazer aterro. O que eu vou passar, pessoal? Passar. Não dá tempo, tá, pessoal? Resíduos sólidos de serviço de saúde. Nós temos normas, né, e leis aí para esses resíduos sólidos de serviço de saúde. Temos a resolução do CONAMA, que aborda o gerenciamento visando a preservação dos recursos naturais do meio ambiente. E temos a Anvisa, regulação dos processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final desses resíduos sólidos hospitalares, né, dos serviços de saúde. Princípios fundamentais: redução na geração, separação adequada, segregação, e disposição final segura.
A separação é uma parte muito importante, porque a gente precisa separar o que é infectante e o que não é infectante. O que é infectante não pode misturar com. Porque se misturar ali, tudo vai ser considerado infectante. O infectante ele vai ser tratado de forma diferente do que não é infectante. Categorização desses resíduos sólidos de serviços de saúde. Grupo A, resíduos com possível presença de agentes biológicos, ou seja, pode apresentar risco de infecções. Grupo B, resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente. Grupo C, materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção. Radioatividade. Grupo D, não apresentam risco químico, biológico ou radiológico. São equiparados aos resíduos domiciliares. Grupo E são os perfurocortantes. Por exemplo, agulha, bisturi, lâminazinha, vidro quebrado, utilizado em serviço de saúde. Então, são esses grupos aí dos resíduos sólidos gerados em serviços de saúde. Os gráficos dos resíduos sólidos do Brasil em São Paulo, do Brasil em São Paulo. Só um momentinho, tá bebendo uma água. No Brasil ali, por região, né? Nós temos ali o Sudeste com uma maior geração, logicamente devido à quantidade da população. Temos uma população maior na região Sudeste. Na segunda figura aqui, a distribuição percentual do resíduo sólido de serviço de saúde na cidade de São Paulo. Temos ali que 43% foi para autoclave, 11% foi para incineração e 45% foi para descontaminação em micro-ondas. Resíduos sólidos industriais. Refere-se àqueles resíduos gerados a partir das atividades industriais. Podem estar no estado semissólido, gasoso ou líquido. São responsabilidades do gerador, ou seja, de quem está gerando esse resíduo. Ele que vai ter que cuidar da disposição final dele. Riscos ambientais, né, são uma preocupação social, né, e está dentro das decisões dessa empresa, né, e afetam diretamente na imagem dessa empresa. E ela está passível a penalidades. Então, ela é responsável pela disposição final desses resíduos sólidos que ela gerou. Ok? Slide. Ah, gente, aqui cortou. Cortou, pessoal. Deixa eu ver se no PowerPoint saiu a legenda. Só um momento. Sai. Só um momento. Pessoal, vou trocar a tela, porque aqui a legenda saiu da tela. O tratamento no Brasil. A legenda foi lá para baixo. Um momentinho que eu vou trocar a tela e vocês vão conseguir. Tá dando para ver? Aqui, pessoal, são dados de 2007, certo? Também está da apostila de vocês. Como é que foi o tratamento desses resíduos sólidos industriais no Brasil? Então, temos aqui, vamos pegar aqui essa parte do gráfico aqui.
né, foi para outros tratamentos. Vamos fazer o contrário. Vamos pegar a parte maior. Aterros. Okay? Aterros para resíduos não inertes foi a maior porcentagem aqui. Aterro para resíduos inertes, essa fatia do gráfico para esse tipo de aterro. Aterro para resíduos perigosos, eu vou estar com essa pequena fatia. Coprocessamento, essa fatia um pouco maior. Incineração, essa pequena fatia aqui. E outros tipos de tratamento, vai ser essa parte mais verde clarinha aqui. O aterro para resíduos não inertes é a tecnologia mais utilizada, seguido ali pelo coprocessamento em forno de cimento, que é uma alternativa bem sustentável ali para utilizar esse resíduo como combustível alternativo. Ele acaba virando ali, pessoal, um combustível para incineração de outros materiais. Só voltar a tela aqui agora, só um momento. Um momento, só. Sumiu. Agora foi. Agora a diferença, pessoal, do lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário. Lixão, né, ou vazador a céu aberto, é a forma mais inadequada de descarte que temos. O que é isso? É simplesmente um local aonde é jogado todos os resíduos sólidos de uma cidade, de uma região. Sem nenhum critério, sem nenhum tratamento, sem nenhuma impermeabilização do solo, simplesmente pega e joga ali, naquele local. Aí vai junto resíduo hospitalar, com resíduo doméstico, com entulho de construção, vai tudo para esse lixão. Esses locais, pessoal, geram, para a questão de meio ambiente, muito problema. Porque vai estar contaminando solo, vai estar contaminando água, vai estar contaminando o ar daquele local, vai estar trazendo possibilidade de doenças para a população. A gente vai ter ali, né, no próprio lixo, aquela aguinha que sai do lixo é chamado de chorume, que é a água da decomposição mesmo. Aquele chorume vai contaminar o solo, vai deixar aquele solo impróprio para qualquer coisa, né? Não dá para fazer mais nada naquele solo. Vai ter a questão ali habitacional, porque o que vai acontecer quando eu tenho um lixão? Né? Infelizmente, o Brasil ainda não é um exemplo ali de economia. Então, eu vou ter lixões em áreas mais periféricas, aonde é uma população de renda inferior, que vai estar ali próxima a esses locais. Muitas dessas pessoas vão, talvez, tentar buscar nesse lixão algo para reciclar, para vender. Então, vai criando ali às vezes, uma moradia irregular ali ao redor. Aí junta a questão de animais, junta a questão de falta de saneamento básico, e vai só piorando. Vai só piorando, pessoal. Vai virando uma questão de saúde pública. Vai virando um problema aí de gestão pública. Esses lixões não é somente a prefeitura, por exemplo, que cria, não é somente o caminhão da prefeitura de lixo que vai lá e joga. A própria população acaba gerando esses lixões. Né? Pega um terreno que está abandonado, um local que está abandonado, começa a jogar entulho, aí começa a se jogar lixo ali. Aquilo ali vira um lixão. Joga-se de qualquer maneira,
vai só acumulando, aí uma pessoa vê a outra jogando, vai jogando também, aí aquilo ali vai só piorando. Isso daí para o solo também, pessoal, é muito ruim, porque pode acontecer aqui, além da contaminação do solo, a gente vai ter a questão ali da desertificação do local. O solo vai ficar inapropriado, ele não vai conseguir manter os nutrientes dele, eu posso ter erosão, eu posso ter abertura aqui de vossorocas, de erosão mesmo, de buracos, ter questão de deslizamento de terra e vários outros problemas. Só vai acarretar problemas. Então, o lixão é a pior forma possível de disposição de resíduos. Okay? Temos o aterro controlado. O que é esse aterro controlado? Ele é um local que foi separado para se colocar ali o lixo. Ok? Ele dispensa coleta e tratamento do chorume, além de não realizar a drenagem e a queima do biogás. Vai ser um local preparado para receber, certo? Os resíduos, porém, ele não vai tratar esse chorume e nem a geração de gás que tem com a decomposição desse material, desse lixo, que é de perdão, pessoal, desse lixo que é colocado nesse local. Então, por que ele é um aterro controlado? Ele não evita completamente os problemas de poluição, porém ele tem alguns padrões ali na sua construção e operação. Ele pode ter a impermeabilização do solo para que não tenha nessa deposição ali contato do chorume com solo. Como é que é feita essa impermeabilização? Eles colocam, pessoal, uma manta. Ele parece uma lona. A gente olhando assim de longe, parece uma lona. Né? Faz ali um buraco, né? Para fazer a impermeabilização do solo. Coloca essa lona que não vai deixar esse chorume passar e contaminar o solo. É uma lona que não vai deixar passar. Então, ele vai impermeabilizar o solo e vai fechar ali, jogar a terra por cima e vai começar a jogar o lixo ali dentro. Aterro controlado é isso, ok? Ele não vai depois coletar o chorume. O chorume vai descendo, né? Vai chegar nessa manta que impermeabilizou o solo. Como impermeabilizou, ele não vai ter lugar para ir, ele vai acumular ali. Aí vai acumular. Esse é o maior problema do aterro controlado. Então, aquela região acabou. Aquela região ali, não dá para fazer mais nada. Ele não segue exatamente os mesmos, a gente vai ver que o aterro sanitário é melhor, né? Mas ele ainda é melhor do que o lixão. Aí faz aquele buraco e vai jogando material ali, o lixo ali, e vai aterrando. Joga um pouco de material, joga um pouco de lixo, vai lá e aterra. Joga mais, aí aterra, joga a terra por cima, para a terra ajudar a fazer a decomposição. O problema dele é esse, pessoal, ele não cuida desse líquido de decomposição que sai do lixo, ele vai ficar tudo acumulado ali entre essa manta de impermeabilização e o próprio lixo, né, e não cuida do biogás, do gás que é gerado. Não são todos os aterros controlados que vão seguir esse processo. Alguns serão aterros controlados, mas não tem essa permeabilização de forma correta. Né? Somente faz ali a revolvimento do lixo e joga a terra por cima. Né? Outros já vão ter algum cuidado maior. Então, o controlado ele é intermediário. Vai depender da política da região, vai depender da gestão da região. Agora, o aterro sanitário, que é o mais correto, que é o melhor ali que a gente tem, que é o que seria o indicado. Ele é um sistema, pessoal, que foi desenvolvido para cuidar de tudo. Foi feito estudos de engenharia, né, operacionais
para tratar tudo, tratar o resíduo sólido, tratar o chorume, que é o líquido que sai, e tratar o gás que é gerado. Ele é utilizado ali para disposição controlada e segura dos resíduos sólidos do solo, de forma que ele vai reduzir os impactos ao máximo ali e preservar a saúde pública. Nesse local aonde é separado para fazer o aterro sanitário, também faz-se a impermeabilização do solo com essa manta, que chama de manta geotêxtil, ela parece uma lona, certo? Ou chamam também de geomembrana, depende, é a mesma coisa, tá, pessoal? Vai passar essa manta, vai impermeabilizar o solo para que não passe o chorume no solo. Além disso, por cima dessa manta, coloca-se uma camada de argila bem compactada. Essa argila bem compactada, ela vai virar uma cola ali e não vai deixar o chorume passar nem para entrar em contato com a mão. A argila, como eu falei para vocês, quando ela está muito compactada, ela não deixa a água passar, ela impermeabiliza. Então, ele é impermeabilizado além da geomanta, ele coloca também a argila compactada ali. Aí vão ser colocados ali os resíduos, certo? E vai ser aterrado. Ah, e a questão do chorume? Como é que vai ser tratado? São colocados alguns tubos para drenar o chorume. O chorume vai descer por gravidade, vai chegar nesse local que é impermeabilizado, lá vai ter uma espécie de um filtrozinho, né, depois pega e joga pedras ali para filtrar, para descer somente o chorume, e lá tem os tubos que vão drenar esse chorume. Então vai coletar esse chorume, vai coletar essa água, né, essa água fedorenta que sai do, do lixo ali. Ele tem para que ele não contamine o solo. Ele é depois, né, jogado ali em tanques de equalização, aonde vai ser feitos os tratamentos dele para que ele não contamine esses tanques, retirada de metais pesados, de questão biológica, lagoa de biodecantação, etc, etc. Após passar por esse sistema de tratamento, né, ele vai ficar ali somente com a matéria orgânica, a carga orgânica ali, e é feito mais um tratamento até que ele fique completamente ali seguro para ser lançado de novo no ambiente. Já o biogás, que é o gás gerado pela decomposição do lixo, ele vai ser queimado, né? Ele vai ser ali também coletado, né, e queimado para que ele não vá para o ambiente. Ah, professor, mas se queimar, eu estou gerando fumaça, eu estou poluindo. Ele é mais poluente porque ele vai ter gás metano nele, na composição, né, desse biogás. Durante a decomposição, eu posso ter gás metano. Ele é pior para a camada de ozônio, ele é pior para o ambiente do que o CO2 que é gerado na queima. Então, esse gás, né, também vai ser coletado ali também por tubos e vai ser queimado. Ele pode ser utilizado, muitas das vezes, como uma fonte de energia, porque é um gás, né? É um biogás ali, ou eles simplesmente queimam ele. Vai ficar lá uma chaminézinha queimando o tempo inteiro para consumir esse gás, para que ele não seja liberado para a atmosfera. Aí vai depender do tamanho, tá, pessoal, desse aterro sanitário. Aterros maiores, né, eles podem até utilizar para geração de energia. Aterros menores, eles simplesmente queimam ele para que ele não seja liberado ali para a atmosfera. Esse aterro sanitário, né, ele é sempre monitorado, né, faz-se um monitoramento contínuo e ele tem uma vida útil, ele tem um tempo, é igual aterro controlado também. E o sistema é o mesmo, pessoal. Tirando esse sistema aí do tratamento do chorume e dos gases, você vai ter ali a mesma questão de aterrar, por isso que chama aterro. Então, joga ali o material, os resíduos sólidos, depois você coloca terra por cima. Mais uma camada de
resíduos sólidos, mais uma camada de terra por cima. Né? Então ele vai ter um tempo, uma vida útil ali. E ele é caro de manter. Aí a questão do aterro, certo? Ele tem essa vida útil, e além de ter essa vida útil, a gente precisa cuidar da vida útil dele. Não mandando para o aterro, por exemplo, material reciclável, da destinação correta. Para o aterro vai o quê, pessoal? Material não reciclável. Você tem que mandar para o aterro só material não reciclável, para não sobrecarregar esse aterro, para que ele não reduza a vida útil dele, porque ele tem um volume que ele vai suportar. E se você mandou para lá um monte de garrafa PET, ela vai ser aterrada, vai ser colocada ali junto. Ela não vai se decompor e ela vai sobrecarregar o seu aterro. Vai diminuir a vida útil dele. Então, nas grandes cidades aí que tem esses aterros sanitários, precisa trabalhar essa questão da coleta seletiva para aumentar a vida útil do aterro e também a sua eficiência. Porque jogar reciclável no aterro sanitário, você vai reduzir cada vez mais a eficiência. Depois que acabar esse aterro sanitário, pessoal, depois que ele acabou essa vida útil dele, ele vai ficar ali um local aplanado, certinho, lisinho. Aí o que pode ser feito? Faz uma recuperação, faz a revegetação do local ali e pronto. Porque eu não tenho chorume, eu não tenho gases, ali está tudo aterradinho, tudo certinho, né? Posso ter ali talvez um rebaixamento de solo e tal, mas é pouco, não é muito. Eu coloco uma vegetação ali, eu ainda pego, ainda consigo recuperar a área depois da utilização desse aterro sanitário. É o melhor a ser feito, certo? Então, a melhor forma de destinação de resíduos sólidos é coleta seletiva, reciclagem e mandar para aterro sanitário o que não for reciclado. E a melhor forma de gestão é redução na geração de resíduos sólidos. Reduzir e o que for gerado, tratar. Nós temos aí várias leis voltadas para a questão de resíduos. Temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que começou a surgir em 1980, onde a gente começou a trabalhar com o problema do lixo. Foi um caminho longo, com mais de 70 propostas de lei, porque finalmente, em 2010, né, foi criada uma lei que entrou em vigor. Qual que é o objetivo dessa lei? Né, que é a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Resumindo, né? Metas claras para a gestão de resíduos, princípios orientados para ações públicas e privadas na questão de geração desses resíduos sólidos e coleta e destinação, orientação para a administração do lixo, desde a geração até sua destinação final, e diretrizes para uma gestão que seja constante e sustentável, e que seja também eficiente. Os benefícios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, se for, né, bem estruturada, se ela for adequada, se ela for utilizada, se ela for seguida, se estende para toda a sociedade, para o meio ambiente e para a economia, orientando os estados e municípios a gerenciar os seus resíduos de maneira correta, para que eles possam trazer até mesmo renda para a sua população. A questão do tratamento dos resíduos pode virar até atividade econômica, e vira. A gente tem cooperativas, né, de coleta de materiais recicláveis. Aqui na nossa cidade tem cooperativas, tem o incentivo junto com a prefeitura. O que temos de maior problema na nossa cidade aqui, eu falo de Araxá porque eu estou em Araxá no momento, mas eu uso a cidade como exemplo, porque o problema que a gente tem em Araxá é a população que não participa. Porque os programas têm, a cooperativa tem, a coleta seletiva tem, o aterro existe, mas a população não ajuda. A população continua não separando, mandando tudo junto,
É resíduo perigoso com resíduo não perigoso, é, perdão, é material reciclável com material não reciclável, que é o principal problema nacional. Não é somente o poder público. Lógico, o poder público é o que tem uma força maior, porque se não existe o interesse dele, né, se não tiver a, a atividade, não tem como. Mas a população tem que estar ali engajada, tem que estar junto. Se a população ir em cima, se a população trabalhar, se a população tiver essa consciência, a gente consegue trabalhar melhor com esse gerenciamento e controle, principalmente dos resíduos sólidos. Certo? Pessoal, então a gente conclui a disciplina por aqui. Tive que passar um pouco corrido por alguns tópicos, porque é uma disciplina muito importante no curso de vocês e muito extensa. A gente tem assunto para falar aqui várias e várias horas. Eu tentei resumir para ajudar vocês aí no conteúdo, para ajudar no entendimento. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem estar entrando em contato comigo. Vou deixar o slide com a tutora de vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Deixo com vocês um abraço, nossa última aula desse módulo, dessa disciplina, e espero que a gente possa se ver no módulo que vem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite e até a próxima, pessoal. Boa prova, tá terminando aí o módulo de vocês. Façam os exercícios, revisem a apostila. Boa prova, bom finalzinho de boa noite.